Olá, alunos do curso Poesia e Gnose, aula número 4. Hoje vamos falar a respeito do poeta italiano florentino Dante Alighieri. Bom, Dante talvez seja um dos poetas mais importantes da humanidade, e aí digo não só do Ocidente, mas da humanidade mesmo, porque a sua obra até hoje não foi igualada, nem em termos de forma, nem em termos de conteúdo. É uma obra que é considerada, toda ela, mas principalmente a Divina Comédia, né? Porque o Dante, na verdade, ele escreveu alguns textos sobre monarquia. Tem um texto dele muito interessante chamado Vida Nova, né? Que são algumas especulações que ele faz. Mas o texto principal, o texto que o consagrou como o grande poeta do Ocidente, é a Divina Comédia. Bom, Dante é um poeta que eu particularmente gosto bastante, por ser italiano, né, de Florença, e minha família, boa parte dela é da Itália, e porque eu tive o prazer de visitar a casa onde Dante viveu. É um museu agora, né? E muito interessante toda a história da vida dele. E vale a pena conhecer, quem puder fazer isso um dia, né, na vida, ir até Florença e conhecer a casa de Dante. E ele é um poeta reconhecidamente gnóstico, no sentido de que a sua poesia tem uma ligação direta com tradições esotéricas e o conhecimento oculto. Embora, assim como acontece com os outros poetas, muita gente negue esse aspecto, né, da poesia de Dante. Mas ele talvez seja o poeta em que isso é mais evidente, né? Então, basicamente, do que se trata a Divina Comédia? Divina Comédia é a jornada do iniciado, né? A jornada do iniciado buscando o paraíso, que é a luz, né? O paraíso de Dante tem uma identificação muito forte com a luminosidade, então, do sol, né? Tem um verso famoso da Divina Comédia que fala sobre o sol. E também há um outro dado bastante interessante, que todos os três cantos da Divina Comédia, eles terminam com a palavra estrela, representando, portanto, a importância, né, da luz, do simbolismo da luz dentro da poesia dantesca. Não bastasse o seu conteúdo ser muito interessante, a Divina Comédia também ela apresenta uma formulação matemática muito rica e mostra a inteligência de Dante, como ele construiu o seu poema a partir de determinados princípios, né? Então, por exemplo, a Divina Comédia ela é composta por um tipo de rima, né, que são o terceto dantesco ou terza rima, que são conjuntos de 3 versos, né? E a Divina Comédia a sua composição ela tem 100 cantos, são 33 cantos em cada um, né, cada uma das partes, 3 partes: o inferno, o purgatório, o paraíso. Cada parte tem 33 cantos, bom, ainda 99, né? Mas no inferno nós temos um canto introdutório que a somatória total, portanto, é 100. Né? 100 que é um número muito importante em todas as tradições, tanto no Islã, né, o 100 em nome de Deus. No taoísmo nós temos o trabalho dos 100 dias, é um número muito importante. É a unidade também. Dante arquitetou toda a sua obra a partir dessa unidade. A unidade e o ternário, né, que se complementam dentro da Divina Comédia. Portanto, ela tem um ritmo. Ela tem um ritmo e tem um encadeamento que, de uma certa maneira, também dá um ritmo à consciência do leitor. Pelo menos esse é o efeito que se espera que ela produza, né? O enredo básico da Divina Comédia para quem pôde ler o primeiro canto, né, que eu disponibilizei em português, o poeta ele está a certa altura da vida, né, no meio do caminho, que se fala, nel mezzo del cammino,
Então se diz que é 35 anos mais ou menos, tendo em vista lá, uma idade média de 70 anos para o homem. 35 anos, portanto, é a idade em que Dante se vê perdido numa selva escura, tendo perdido a reta via, a via iniciática, né? Então quando ele fala que perdeu a reta via, o caminho reto, a via reta é um símbolo, né? Essa retidão é um símbolo do caminho esotérico. Pode ser representado por uma escada, pode ser representado por uma ponte e pode ser representado por um caminho reto também. E Dante diz que perdeu esse fio. E ele recupera esse fio numa jornada através que começa no inferno, tendo como guia o poeta latino Virgílio, que o conduz através desses círculos infernais que correspondem, cada um deles, a um tipo de pecado diferente, né? As pessoas que aparecem na Divina Comédia, para você compreender, tem que compreender um pouco de história da Itália, um pouco de história de Florença, né, da formação daqueles reinos que hoje nós chamamos Itália, mas que na época não era Itália coisa nenhuma, né? Itália é uma invenção moderna, bastante recente, que nós chamamos de Estado italiano. E é preciso compreender também a batalha que existia entre os guelfos e os gibelinos, né? Os guelfos, que eram a favor do papado, o poder do papa, e os gibelinos, que eram a favor do poder espiritual e temporal representado pelo imperador do Sacro Império Germânico, né? Vocês já devem ter visto esse símbolo, né, do Sacro Império Germânico, que é a águia bicéfala, aquela águia com duas cabeças, que tem um escudo, né, um brasão, uma divisa, enfim, do Sacro Império Germânico, que era na verdade uma tentativa de manter a unidade que vinha do Império Romano. Então o Sacro Império Germânico ele se dizia uma continuidade do Império Romano. E o poder aí estava com o Imperator, né, que era o representante espiritual e temporal também do poder, através da coroa. Então Dante era um inimigo declarado do papismo. Ele era um anti-papa, né? Mesmo sendo católico, ele era antipapa. E as influências esotéricas são bem claras, porque Dante era além de ele ter muitas relações com a Ordem do Templo, né, que depois foi dissolvida na época lá do Filipe o Belo, com a morte do grão-mestre Jacques de Molay, né, que era o líder da Ordem dos Templários na época. E Dante também pertenceu a uma ordem italiana esotérica que era os Fideli d'Amore, que, segundo constam as fontes, tinham um culto a Virgem, a mulher, né, representando o conhecimento salvífico, o conhecimento gnóstico, a sofia, né, dos gnósticos. Dante representa esse conhecimento na sua obra, na figura de Beatriz, né, que é uma moça que ele aparentemente conheceu em algum momento da vida, mas na verdade é um símbolo da salvação. Então, na obra, no Paraíso, para vocês terem uma ideia, a Beatriz ela aparece em termos de dignidade celestial até acima de Maria, né? Ela é mais pura, então ela representa realmente o conhecimento libertador na figura feminina, que é conduzido na obra de Dante pela figura também, pelo símbolo da rosa mística, né? Que é um símbolo que os sufis, os esoteristas do Islã também utilizaram muito. Aliás, as fontes dizem que a ordem dos Fideli d'Amore era influenciada pelo islamismo também. Na época houve cruzamento entre diversas linhagens iniciáticas do Ocidente e do Oriente, e por isso havia esse simbolismo. E vale lembrar que a obra, assim, essa análise, né, ela de Dante enquanto um iniciado, ela veio à baila no mundo moderno, nos dias de hoje, através do livro do René Guénon, né? Esse livro eu tenho um xerox aqui, O Esoterismo de Dante. É um livro em que o René Guénon faz algumas explicações sobre o simbolismo da fala sobre a ordem do templo, fala sobre uma série de coisas. Já existia um estudo de um sujeito chamado Miguel Assim Palacio, que era um estudo sobre a influência, né, do esoterismo na obra de Dante, e o Guénon pegou e fez mais algumas referências.
O ponto todo, né, e nesse ponto há uma divergência bastante grande entre as pessoas que estudaram a obra dele, é um verso específico em que ele diz assim: veja a doutrina que se esconde, Dante, né? Veja a doutrina que se esconde sob o véu desses versos estranhos. Então, vocês com certeza já ouviram a expressão, né? Isso é uma coisa dantesca, uma imagem dantesca. Por quê? Porque as imagens que Dante faz do inferno, dos sofrimentos infernais, são muito vívidas, né? Ele faz imagens assim bem... o inferno dele é bem... é algo tenebroso mesmo. E então essa imagem que Dante faz, ele usa de uma maneira a esconder uma determinada doutrina. E a interpretação que há dos esoteristas é que essa doutrina é a doutrina esotérica, a doutrina dos Fideli d'Amore, a doutrina que era conjunta aos templários, né? Uma doutrina iniciática. Mas tem gente que pensa de outra forma, tem gente que pensa que a Divina Comédia é um livro exclusivamente de moral e de política também, né? E não deixa de ser, porque é uma esfera de leitura. O próprio Dante reconhece isso, ele diz, né? Nós podemos ter 4 níveis de leitura: um nível literal, né, do poema, do enredo. Nós temos um nível político, temos um nível filosófico, temos um nível metafísico. Então o nível metafísico é o que abre a perspectiva esotérica dentro da Divina Comédia. Então, Dante talvez seja esse poeta que abre a perspectiva mesmo. Tanto é esotérica, né? Tanto é que Dante foi um poeta que influenciou muitos outros poetas que escreveram sobre esoterismo. Notoriamente um